cobaias estão com os dias contados. Em pouco tempo, 2 entre 3 experiências de laboratórios que usam animais vivos passarão a contar com métodos alternativos propiciados pela informática. Para substituir as cobaias, técnicos alemães já estão trabalhando em 60 projetos de cultura de células, onde se procede à conservação, multiplicação e infecção artificial de tecidos existentes em alguns órgãos humanos. Os resultados são armazenados num computador que informa depois ao pesquisador onde e como um elemento age sobre uma célula do organismo. E deu zebra na zebra. Por uma falha de taxidermistas do século passado, os cientistas de hoje vão tentar recuperar uma espécie extinta há mais de 100 anos. A quagga, uma espécie de zebra sem listas no corpo e de cor castanho claro. O último exemplar de quagga morreu no zoológico em 1883. Através do exame de pedaços de pele, músculos e gorduras que os taxidermistas deixaram nos animais empalhados, os cientistas conseguiram descobrir o código genético da quagga. As características são muito semelhantes ao conjunto de genes da zebra moderna das planícies. Agora, usando muita tecnologia e paciência, os cientistas esperam, através de cruzamentos seletivos, voltar a obter quaggas daqui a uns 12 anos. E para evitar a extinção de espécies e, ao mesmo tempo, estudar os hábitos dos animais, os pesquisadores americanos resolveram recorrer à eletrônica. No estado da Geórgia, o estudante graduado Dave Sawyer caça raposas. E seu colega Dave Allen caça o azulão norte-americano. Mas nenhum deles usa armas, e sim receptores de rádio e muita paciência. Ambos estão empenhados em projetos de rastreamento de animais a fim de conhecer o alcance e hábitos dessas criaturas. Trabalhando com o Laboratório de Ecologia da Universidade da Geórgia, Sawyer e Allen passam centenas de horas nos campos. Esses biólogos esperam descobrir a chave da existência desses animais, apesar da poluição e outros efeitos da interferência humana estarem afetando suas vidas. Para os dois biólogos, a eletrônica sofisticada está fornecendo importantes informações sobre os hábitos diários dos animais. O projeto de Allen com os azulões é especialmente importante. Estas pequenas aves quase ficaram extintas por causa da poluição química. Allen apanha as aves nesta rede quase invisível numa área em que elas se alimentam. Com uma gravação do seu canto, os machos se tornam agressivos e vêm atacar a gente, o chamariz na frente da rede, e eles ficam presos na rede. E os machos ficam realmente agressivos durante o verão. Temos um chamariz lá em cima e eles o atacam sem piedade. Dá vontade de tirá-lo de lá. Um pequenino transmissor é preso em cada ave com linha de pesca que não machuca e nem impede o voo. Apesar das raposas não correrem perigo de extinção, pouco se sabe de seus hábitos selvagens. Dave Sawyer mantém postos de faro que fornecem importantes informações sobre as raposas da região. Esta é uma pastilha de ácido sintético com um cheiro que repele as raposas e gatos ou animais de pelo que passam por ali. O animal se afasta e, ao sair, deixa rastros bem claros na cal. Aqui está uma pegada de raposa. A gente pode assim identificar que animal passou aqui. Dave Sawyer e Dave Allen são dois cientistas que estão procurando ajudar a natureza a sobreviver ao impacto causado pelo homem. Na primavera, no estado da Carolina do Norte, os ursos negros são caçados numa média de 1 por dia.
Com a ajuda de estudantes graduados e voluntários treinados, o zoólogo Roger Powell pega os animais e coloca coleiras com transmissores de rádio para monitorar seu movimento nas florestas. A população de ursos negros está declinando na floresta de Pisgah. Colocando estas armadilhas, Powell está dando um passo importante para conhecer melhor os hábitos dos animais e como eles se movimentam nesta floresta. Com o passar dos anos, Powell descobriu que as sardinhas atraem os ursos melhor do que o mel. Perto da árvore para a qual os animais voltam sempre, ele coloca uma armadilha. As armadilhas ficam escondidas no mato, numa estrutura em forma de V. Mas sardinha ajuda na caça. Quando acionado pelo urso, o laço é rápido e seguro. Powell coloca as armadilhas em toda a área protegida e as verifica 2 vezes por dia. Quando um urso é apanhado, os cientistas usam uma injeção que anestesia o animal. Powell acha que uma vara é mais segura e precisa do que os dardos. O urso fica logo dopado e em poucos minutos dorme. Como este urso já foi apanhado antes, a coleira já estava colocada. Uma venda é colocada sobre os olhos para protegê-los. O laço é removido e o urso adormecido é inteiramente examinado. Este urso é pesado, medido e tatuado. Finalmente, um dente é arrancado. No microscópio, o dente mostra os anéis de crescimento, o que indica a idade do animal. Quando acaba a anestesia, o urso é libertado para vagar de novo pela floresta. Enquanto isso, o transmissor envia sinais de rádio para os caminhões de telemetria de Powell. Ao chegar o verão, o trabalho de Powell aumenta. Ele percorre as estradas de Pisgah para rastrear os sinais de rádio dos ursos negros da Carolina do Norte. A Associação Brasileira de Empresas e Serviços de Informática, a CESPRO, enviou o telex ao presidente José Sarney, criticando duramente os vetos na lei de software. Segundo os empresários, a eliminação integral dos artigos 16 e 23 da lei permitem uma zona franca do software em todo o país, propiciando então uma competição desleal com os incipientes programas nacionais. Para discutir como ficam as empresas do setor diante deste veto do presidente Sarney, a CESPRO vai promover no Rio um seminário a partir do dia 28 de janeiro. As inscrições já estão abertas pelo telefone 231-2283. Repetindo, 231-2283. O Clube de Engenharia comemora nesta quarta-feira, às 17 horas, o Sesc Centenário de Nascimento do engenheiro André Rebouças, que introduziu no Brasil métodos avançados de ensaios em modelos reduzidos, a utilização do cimento Portland e a construção de piers. Rebouças, um dos poucos negros a conseguir destaque na época em que viveu, vira também tema de um concurso de monografia, numa programação que se estende até 13 de maio, quando o Brasil comemora o centenário da abolição. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o prêmio Oswaldo Cruz, criado pela Prefeitura do Rio, para premiar pesquisadores em ciência e tecnologia com 1000 ATNs, pouco mais de 500 mil cruzados nos dias de hoje. Os candidatos precisam ser indicados por instituições ou empresas. Maiores informações pelo telefone 293-2944. Repetindo, 293-2944. Deu no jornal. Uma pesquisadora americana fez a seguinte constatação. Essa mania toda de ginástica, tem que malhar, vídeo que se leva para casa, estaria, segundo ela, aproximando as mulheres de uma coisificação machista.
em alguns casos abobalhando, apatetando as mulheres. Nós resolvemos discutir isso e trouxemos a Madel Luz, que é socióloga, e o Rui Medina, que é dono da Academia de Ginástica. Bem, Madel, para começar, isso é realmente possível? Você verifica no caso brasileiro alguma possibilidade disso? Pode haver masculinização de mulher, mas eu acho que a coisa mais importante é a produção de um corpo em série, independentemente de mulher ou de homem. E o abobalhamento pode ser também dos dois sexos, necessariamente não são só as mulheres que entrariam numa espécie de robotização do corpo em função dessa história do ter que malhar. Por outro lado, eu acho que há uma coisa interessante nessa mania de cultura física, que é a possibilidade, não é, de um reencontro com o nosso corpo. Isso eu acho, independentemente da mecanização, dos aproveitamentos, da indústria do consumo do corpo, que evidentemente é muito alto. Até nessa parte do consumo, todo esse ideal estético de um bom corpo, do corpo perfeito, não influiria, quer dizer, em toda a visão da sociedade e da própria mulher, ela se sentir, não estou bem, tem que fazer ginástica, porque senão não consigo homem, não consigo sucesso, não consigo isso? Pois é, isso daí é o que se poderia chamar de uma política consumista de corpo, né? Isso, evidentemente, pesa muito mais para o lado da mulher, porque ela, historicamente, até antes dessa moda, ela tem que ter um corpo de prazer, né? Um corpo voltado para o prazer do homem. E no momento em que ela toma consciência de que só ela tendo um corpo de acordo com aqueles padrões é que ela vai ter acesso a uma espécie de mercado sexual, então isso cairia muito mais forte para o lado dela. Mas, de qualquer forma, isso também está atingindo cada vez mais faixas dos homens. Você falou aí na questão do corpo e a gente está aqui do lado com o Rui Medina, que é exatamente uma pessoa que cuida do corpo, que faz o corpo, quiçá a cabeça também, né? Essa evolução da ginástica aeróbica me causa um pouco de temor, porque eu, como professor de educação física, e tenho um método um pouco mais tradicional, não que eu seja contrário à ginástica aeróbica, mas eu acho que a ginástica aeróbica como complemento é válido, e não como finalidade de um trabalho. E o americano, ele até por uma necessidade de marketing, de vender tênis e uniformes e roupas, existe toda uma pressão das Nikes da vida, no sentido de vender essa coisa toda, essa febre que existe lá. E essa febre não acaba influenciando na cabeça? Por exemplo, você que lida com essas mulheres todas, eu estou falando mulher, daqui a pouco ela já colocou que pode acontecer com homem também. Ou seja, com aquele que procura a ginástica, essa mania do corpo moldado, teria condições de mexer com a cabeça das pessoas? Eu acho que mexe sim, mas eu acho que a maneira como você doutrina o seu aluno é muito importante. Para isso é preciso um profissional consciente à frente. É uma febre e a coisa está tomando um vulto perigoso no Brasil, até pela ausência de muitas pessoas competentes na nossa área. Tá, e como é que você acha que poderia solucionar essa questão de pôr um pouco mais de ciência nesse tratamento do corpo? Eu acho que aí é um problema de fiscalização, principalmente. Existem professores formados, formando aí a cada dia nas universidades, bem formados, e pessoas que não são da área exercendo a nossa profissão. Esse é um problema muito sério. Do ponto de vista dessa propaganda, né? Você vai falando dessa feição, a mulher sempre foi o elemento do prazer. O Rui fala de uma necessidade de um maior cuidado, né, da ciência da educação física. Como é que você vê a solução no teu enfoque? Eu acho que quanto mais se personalizarem os exercícios, quanto mais eles forem guiados em função de uma política de saúde e não de um consumo individual de prazer, mais há a possibilidade de contornar essa questão, não é, de ser simplesmente uma febre, ou de ser propaganda, ou de ser produção industrial, entende? Então, eu acho que há uma questão de contornar uma tendência cultural e há também uma questão de política, uma política que seja muito mais voltada para a prática de esporte, de exercícios, mas que seja integrada na vida do cidadão, entendeu? Para dar acesso a todas as pessoas a terem uma prática esportiva de saúde, como há em todos os países do mundo. A gente estava conversando ali antes, na China existem os exercícios próprios daquela cultura, o tai chi, as artes marciais e tal. Nos países socialistas existe uma série de esportes, tudo é acessível e tudo pode ser muito saudável
se for personalizado, e não essa coisa mecânica, produzida em função de consumo, não é? E de uma coisa meio robotizada, digamos assim. Você acha que é mais para a mulher ou para o homem que pega essa questão do corpo? Eu acho que o homem está entrando de sola também. Eu acho que o homem está extremamente vaidoso também hoje. Está se preocupando muito com o corpo. Eu acho que a mulher, evidentemente, 80% é mulher. Mas eu acho que o homem está nascendo esse espírito de saúde, de corpo, de ginástica, que eu acho positivo, é importante tratar, mas com cuidado. Vamos tentar ver se a gente consegue, então, resumir isso. A gente poderia dizer que tem, do seu ponto de vista, que malhar pensando, e segundo o Rui, pensando e tomando muito cuidado. Exatamente. Seria isso? Por aí. Eu acho que não tem que malhar. Eu acho que tem que praticar o exercício físico, mas que seja mais adequado para o desenvolvimento da pessoa, para o seu encontro e não para a sua alienação em padrões de consumo. Acho que é mais por aí. Além do aspecto coletivo, a mania da ginástica também está sendo criticada pelas influências negativas em cada indivíduo. O psiquiatra americano Adel Eldame denunciou os distúrbios alimentares e psicológicos que o ideal de magreza está trazendo aos americanos. Na definição do psiquiatra, essas pessoas devem tratar-se em grupoterapia, tal como os alcoólatras anônimos. A história do revestimento em superfícies vem desde a Idade Média. Desde aquela época, o homem procurava elementos ou substâncias que pudessem dar maior durabilidade aos seus materiais, às suas ferramentas, aos seus objetos. Hoje, o titânio é o elemento mais utilizado para isso. Foi a NASA que começou com as primeiras experiências. Ela precisava encontrar um lubrificante que fosse possível usar no espaço. E o titânio foi o melhor elemento encontrado para isso. Ele, além de dar maior durabilidade e maior resistência ao material, ele dá também a possibilidade de um atrito mais fácil entre as peças. Nós estamos na Estibras, que hoje, no Brasil, tem essa tecnologia de ponta. Ela usa o titânio para revestimento de ferramentas. E nós vamos conversar aqui com o engenheiro Luiz Gomes, que vai nos explicar um pouco da utilidade dessa aplicação do titânio. Luiz Gomes, nós temos aqui nessa mesa algumas ferramentas que já estão sendo, que são utilizadas com esse revestimento iônico do titânio. Qual é o custo-benefício disso para as empresas? O custo-benefício disso é o mais produtivo possível, porque atualmente aplicações em ferramentas, no caso, uma das aplicações do titânio em revestimento de superficiais de materiais, em ferramentas de corte, o custo é bastante significativo, não só em termos de produção, da produtividade da empresa, mas como também da vida útil da ferramenta. Quer dizer, ele deixa a ferramenta, por exemplo, aqui nós temos uma broca. Essa broca está revestida com titânio. Exatamente. Até hoje, ferramentas desse tipo serão só importadas, não é? Essas ferramentas, além de custar muito cara, o custo de importação ser altíssimo, a vida útil dessa ferramenta com esse depósito de titânio vai se prolongar por no mínimo 3 vezes ou 4 mais, dependendo da sua aplicação. Ela fica mais resistente? Fica muito mais resistente. A dureza superficial desse material, ela no mínimo é multiplicada por 4 vezes. No caso aqui tem uns 600 vickers de dureza, ela passa para acima de 2.000 vickers. Então uma dureza que vai reduzir os índices de coeficiente de atrito. Quer dizer, com isso a reposição dela também A reposição dela vai ser bem mais ampla, né? Menor. E você vai ter uma produtividade dela maior. Ela vai trabalhar com velocidade. A vida útil dela toda é otimizada. Bom, nós temos aqui velocidade, avanços, tudo. Isso aqui, o que é isso? Isso aqui é uma outra aplicação. Porque o titânio, por ser inerte químico, ele tem uma aplicação anticorrosiva. Isso aqui são conexões de aço inoxidável, aplicações para a Petrobras, do qual esse componente de aço inox, ele revestido com titânio, ele vai ter uma agressão do meio aonde ele vai operar bem menor. Isso aqui seria para a plataforma de submarina? Sim, sim. Quer dizer, a corrosão vai ser bem menor. A vida útil dessa ferramenta, no caso,
desse componente seria bem maior do que com tratamentos anticorrosivos atualmente. Esse aqui já foi testado no Centro de Pesquisa da Petrobras. Está em desenvolvimento e aplicações. Bom, tem outras ferramentas aqui que a gente pode ver. Aqui tem uma fresa. Essa é uma fresa. Bom, aqui tem umas colências aqui para demonstração. Rolamentos e tal. Aplicações são diversas. Agora também tem outras aplicações em instrumentos cirúrgicos, por exemplo, instrumentos odontológicos. Esse aqui é um instrumento odontológico que, certamente, por causa do atrito e por causa dessas... O desgaste são instrumentos de precisão, exatamente. Né? Além não só a precisão do corte, como também o desgaste do material. Há um desgaste muito grande. Também é utilizado em óculos. A aplicação decorativa é uma cor bastante atraente e a própria durabilidade, porque as reações normalmente dos depósitos químicos oxida muito, reage com... perfeito. Exato. E com então isso você tem, mais... além de ter um efeito decorativo, que é similar ao ouro, né? Você tem uma agressão muito menor. Tá. Aqui também a aplicação em talheres. E aqui, finalmente, uma gilete. Né? Isso é uma experiência. Para nós, até que não tem muita utilidade, né? Mas de qualquer forma tem um corte mais... Sem dúvida nenhuma, uma gilete com um revestimento desse, ela vai se tornar-se mais durável e com eficiência muito maior. Existem 3 tipos de processo de cobertura de titânio. Este é o Ion Plate, o mais indicado para revestimento de ferramentas. A cobertura de titânio se dá pela sua vaporização no estado de plasma. Pelo bombardeamento eletrônico, o titânio ionizado no anodo é acelerado em direção ao substrato. A temperatura utilizada é abaixo da crítica em relação aos revenidos dos aços. O movimento de rotação conjugado ao de translação dos fixadores possibilita a obtenção de uma película rigorosamente uniforme. Aqui dentro está o plasma, né? Aqui está o titânio, que está sendo transformado em plasma. O que é esse plasma? Plasma misturado com iônica, molécula, né? De titânio. Ele é a maioria iônica. O Sumiyoshi é o responsável técnico aqui desse processo de decomposição iônica do titânio. Como vocês podem ver, ele voltou há pouco tempo do Japão, onde foi fazer todo esse curso lá, e o português ainda não é lá muito grandes coisas, não. Mas vamos tentar ver se essa explicação dele exatamente do que é essa deposição iônica. O que acontece aí dentro dessa máquina? Esse iônica, você bate no substância de peça, ele acelerar, ele fica no peça, né? Mais dureza alta. Mas o íon do titânio, então, vai e fica na peça, quer dizer, é uma reação física, né? É física, assim, não é química, não. Fisicamente, ele é curado no peça. Quer dizer que isso dá maior resistência e maior durabilidade a essa peça. Isso mesmo. Você acha que isso aqui no Brasil vai ter muita aplicação mesmo, Sumiyoshi? Tem muito. Esse é no Japão, está usando mais do que o mundo, né? Esse é como que aquele desde o momento do Japão, esse caso desse também, aquele indústria automóvel, né? Maioria assim. Vazou esta semana nos Estados Unidos a informação que o governo americano testou em sigilo a nova arma laser que será utilizada no projeto Guerra nas Estrelas. Uma cruel realidade depois da euforia da assinatura do acordo de redução das armas estratégicas. Com a reafirmação americana do projeto que leva o perigo nuclear ao espaço, o mundo volta a discutir a ameaça do seu próprio fim. A mesma imprensa americana que divulgou o teste secreto anunciou esta semana que os militares americanos terão 28 segundos apenas para a crucial decisão de ativar o Guerra nas Estrelas em caso de ataque soviético. Uma margem definitivamente muito pequena para evitar a possibilidade de erros de interpretação. Erros que podem desfechar uma guerra mundial, melhor dizendo, a última guerra do planeta. Só quando se põe o iodo é que temos o produto. E se sacudirmos um pouco assim, fica preto. As reações químicas e mudanças parecem mais interessantes para assistir. Não importa se você tem 6 ou 60 anos de idade.
O primeiro espetáculo de Luther Bryce foi para levantar fundos para um clube de química muitos anos atrás. Ele teve tanto sucesso que desde então vem fascinando o público. Podem ver o fósforo. Se agitarmos um pouco, podemos ver que pega fogo. Crianças e adultos gostam de ver as substâncias mudarem diante de seus olhos. Os experimentos são explicados com palavras fáceis, usando compostos bem conhecidos. A amônia transforma o líquido nesta taça em poção fumegante. Mas precisam beber bem depressa, porque senão ele vai ficar na cor original outra vez. Acho que fica mais interessante para o leigo saber que a gente pode fazer essas coisas usando material comum. Com esta química dramática e colorida, Bryce inspira os jovens, os químicos do futuro. Esta é a verdadeira mágica de seus espetáculos. Eu acho que é isso que atrai a imaginação de quem já tem uma tendência científica. Ver coisas assim enquanto é criança ainda, e, portanto, a gente nunca sabe que tipo de efeito isso vai ter. Brincando ou se divertindo, é possível divulgar com seriedade os fatos científicos. Mais sério ainda é quando a ciência começa a descobrir que o riso e o bom humor podem curar. Cientistas da Universidade Loma Linda, na Califórnia, estão provando que o riso é capaz de aumentar a capacidade imunológica do organismo. As pesquisas mostraram um aumento na produção de glóbulos brancos, além da redução da produção de adrenalina. Mas nem sempre se consegue manter o humor e a saúde num país onde não se consegue sequer controlar e fiscalizar o sistema de obtenção e distribuição de sangue, responsável pela contaminação com o vírus da AIDS do humorista Enfio. Defensor, entre outras coisas boas, como liberdade e dignidade, de um humor voltado a uma sociedade melhor, Enfio não teve tempo, nem chance sequer, de esboçar ao menos um último sorriso com a séria pesquisa dos cientistas.